E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Vamos direto ao ponto, né? Construir aplicações Web3 resilientes e que aguentem pancada não é exatamente um passeio no parque, muito menos quando estamos lidando com comunicação de rede. O que realmente separa uma aplicação que sobrevive no caos de uma que quebra por qualquer coisinha é como a gente lida com o inesperado. E bom, o grande segredo para dominar isso na Solana é conseguir pegar aqueles erros obscuros de RPC e traduzir tudo para uma taxonomia estruturada que a gente consiga de fato usar a nosso favor. Então, nossa missão hoje é exatamente essa: transformar a pura confusão técnica em clareza operacional. Nossa rota de hoje é simples e direta. Vamos passar pelo desafio dos erros RPC, entender as 3 categorias principais, mapear os níveis de gravidade estratégicos, botar a mão na massa com a implementação em TypeScript e, por fim, fechar com testes e próximos passos. Vamos lá? Primeira parte. O desafio dos erros RPC, indo do ruído ao sinal. Sabe aquela alegria indescritível de tentar debugar uma falha de rede bizarra às 2 da manhã? Pois é. Todo mundo que desenvolve já sentiu essa dor. O nosso foco aqui é justamente limpar esse ruído para evitar que sistemas de tentativas automáticas virem um pesadelo de inconsistência. A grande questão que fica martelando na nossa cabeça é a seguinte: quando a gente sabe que a autenticação está correta, o que foi que deu errado? Se já temos um sinal confiável de que a identidade não é o problema, o foco muda completamente, concorda? A nossa atenção tem que ser 100% para a rede, para o estado do no RPC ou para alguma falha na própria estrutura da nossa chamada. A verdade nula e crua é esta: erros brutos em JSON RPC são puro ruído. É a classificação que extrai o sinal real. Um payload bruto devolvido pela rede muitas vezes não diz absolutamente nada de útil se não for filtrado. É como garimpar ouro num rio de lama. A gente precisa dessa camada de classificação, senão alertas, monitores e ações automatizadas vão ficar operando completamente no escuro. Isso nos puxa direto para a seção 2. As 3 categorias principais, a nossa base de classificação. Pegar aquele mar gigantesco de logs confusos e dividir em 3 caixinhas perfeitamente definidas, olha, isso muda o jogo. É o que torna a arquitetura sustentável. A primeira caixinha é o erro do cliente. Isso envolve entradas inválidas, parâmetros mal formados, basicamente situações onde não adianta bater a cabeça na parede e tentar fazer a mesma requisição de novo. O erro está na origem. A gente precisa ir lá no código do cliente e arrumar a estrutura do pedido primeiro. Depois, temos o erro transitório do nó. São aqueles soluços chatos, tipo um timeout ou uma sobrecarga passageira no servidor RPC. Sim, é frustrante, mas é totalmente gerenciável. Aqui, dar um retry automático ou simplesmente trocar de endpoint é a jogada certa que salva a operação sem ninguém nem perceber. E a terceira é o erro de consenso. Problemas sistêmicos do cluster, como aquele famoso e assustador erro repetido de block hash not found. A regra de ouro aqui é: monitore. Não saia metralhando a rede com mais e mais requisições, porque além de não resolver, você só desperdiça recursos e piora o estado da rede. Avançando para a seção 3, níveis de gravidade estratégicos. Ações determinísticas. Chega de teoria abstrata, agora é a hora de definir exatamente como nosso código vai se comportar diante do caos. Temos 3 caminhos claros e inegociáveis. O nível fatal, onde a gente aborta a missão e avisa o chamador na hora. O nível retryable, onde dá para tentar de novo, mas usando inteligência, tipo um back-off exponencial para não dar um ataque de negação de serviços sem querer. E o nível deferred, onde a ação é adiada. A gente só monitora e escala o problema. Combinar a categoria com o nível de gravidade é o que cria a nossa regra de ouro. Olha só essa tabela. É praticamente um mapa da mina. Nosso cheat sheet definitivo. Se a requisição é inválida e retorna um código negativo, a gravidade é fatal. Simples assim. Nó sobrecarregado, dando erro 500 ou mensagem de atraso, retryable. E de preferência mudando de nó. E se rolar um erro de consenso, tipo o block hash sumir, a gente joga para o deferred. É previsibilidade pura para quem está escrevendo a aplicação. E eu quero dar um super destaque para esse número, 429. Por que ele é tão crucial? Porque checar esse status HTTP indicando o limite de taxa estourado tem que ser literalmente o primeiro sinal que a gente busca, antes mesmo de gastar CPU tentando entender o JSON. Bateu 429, pise no freio, é retryable com back-off na certa. O mesmo raciocínio vale para o 401, falha de autenticação pura e simples. Bateu o olho no 401, a gente já sabe. Não há mágica de retry que vá fazer a requisição passar de repente sem estar autorizado. Então, invariavelmente, tratamos como um erro de gravidade fatal.
Chegou a melhor parte. Seção 4, implementação prática em TypeScript, do conceito ao código. Vamos ver como essa maravilha de arquitetura teórica vira um código extremamente robusto e direto. A lógica de uma função classificadora ideal flui em 3 passos muito limpos. Primeiro, checa os sinais da camada HTTP. Segundo, extrai o objeto de erro de ISão RPC. E terceiro, e mais bacana, joga toda a mensagem para minúsculo e faz uma busca por padrões. Sem complexidade exagerada, só um fluxo muito fácil de ler e manter. Fazendo um contraste prático com essas strings, se a mensagem grita invalid ou missing, a gente já saca na hora que é um erro de cliente e a gravidade é fatal. Acaba ali. Agora, se a palavra é behind, o nó só está atrasado. A gente classifica como desconhecido, ou melhor, a gente adia a ação, marcando como deferred. Um reconhecimento simples de texto evita decisões desastrosas em questão de milissegundos. Outra comparação super importante aqui. Block hash not found vira uma ação adiada para não piorar a vida de um cluster que já está sofrendo, mas se aparece aquele detalhezinho, o error.data.erra, opa, aí o smart contract rejeitou a nossa transação em tempo de execução. É um erro de programa, totalmente fatal para aquela chamada. Tentar enviar de novo não vai mudar o fato de que a transação em si precisa ser corrigida. E assim a gente entra na reta final. Seção 5. Testes e próximos passos. Construindo resiliência. Afinal, não basta escrever um motor de classificação lindo. A gente precisa validar tudo à exaustão, usando mocks e testes automatizados. É assim que garantimos que o código aguenta o tranco no mundo real. Deem uma olhada nestes exemplos de validação. A gente injeta um mock de status 401. A função obrigatoriamente tem que cuspir a categoria auth e gravidade fatal. Injetou 429? Tem que mapear para rate_limit e retriable. Injetar um erro direto de instrução prova que falhas do contrato inteligente são barradas como fatais. É a prova de balas que a gente precisa. E no ciclo de vida real da nossa aplicação, como fica? Simples. A gente chama a função RPC. Deu erro, a gente captura e passa para o classificador. Se for fatal ou adiado, estoura a exceção na hora. Mas se o veredito for retriable, o nosso código inteligentemente aguarda, usa o backoff exponencial e repete. É impressionante como todo o peso do sistema descansa em paz sobre essa nossa taxonomia. Uma super dica de ouro para a galera que cuida do ambiente de produção. Gravem tudo no log. Loguem sempre a categoria do erro, a gravidade e, por favor, não esqueçam do payload bruto completinho. Isso salva vidas. Manter a estrutura original intacta é literalmente a peça-chave para investigações estilo forense depois que o incidente acontece. O que nos puxa de volta para o grande mantra dessa explicação toda. Trate mensagens de erro como sinais e não como verdades absolutas. Quando a gente lida com a Solana ou qualquer rede descentralizada, erros são só pistas, são bússolas. A gente tem que ler, interpretar de forma conservadora e tomar a melhor decisão baseada em dados. Nunca confiar cegamente numa mensagem genérica. E para fechar com chaves de ouro, eu deixo essa pulga atrás da orelha. Como é que todas essas classificações vão alimentar as estratégias de idempotência no nosso próximo passo? Bom, agora que a gente mapeou as gravidades com precisão cirúrgica, o terreno está completamente preparado para construirmos gatilhos de failover inquebráveis. Valeu demais por acompanharem mais essa análise aprofundada, pessoal. Até a próxima explicação.